Você vê se está. Obrigado. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Fazer uma oração. Pediria para que o pastor Isaías fizesse essa oração. Nosso amado e querido Pai, estamos diante de Ti neste momento, Senhor, para ouvir a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos nesta manhã que o Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, segundo a Tua vontade, para que possamos sair daqui levando, Senhor, preciosas orientações para a nossa vida. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição 9. Desculpa o atraso, irmãos. Eu estava em casa achando que era 8, na verdade já ia dar 9. E eu em casa sossegado lá, tomando café com a Claudiane, e aí quando eu fui ver, já ia dar 9 horas. Bom, hoje é a lição 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Texto áureo, quem puder, pode ler, por favor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, para aquele que nos amou. Verdade prática também, quem puder ler. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 20, e 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 4, depois do capítulo 5, o verso 5. Vamos fazer aquela leitura alternada, como de costume? Neemias, capítulo 4, do verso 8 ao verso 20. Diz assim: E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos apavoradores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar muros. Disseram, porém, os nossos inimigos não saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Uns várias montanhas baixas por detrás do muro, e nos altos, e punse o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não vos temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que ouvimos nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificam, edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma na mão, fazia a obra
trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e intensa é a obra, e nós estamos aparentados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará conosco. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então, o tema da nossa lição hoje é sobre a oposição dos inimigos. E como que nós conseguimos vencer essas oposições à obra de Deus. Então, o inimigo, irmãos, ele sempre vai se opor contra nós. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E Jesus nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando Jesus disse que as portas do inferno elas não prevaleceriam contra a igreja, ele estava dizendo que haveria uma oposição. Teria essa oposição por parte do inimigo contra a obra de Deus. Então, toda vez que a gente se propõe em fazer alguma coisa para Deus, em nos voltarmos para observar as coisas de Deus, nós vamos ver que vai ter uma oposição, tanto por parte de pessoas que serão usadas pelo inimigo, como até mesmo pelo próprio inimigo. Ele vai se opor àquilo que a gente propôs no nosso coração. Como nessa lição nós estamos falando sobre avivamento, a busca pela reconstrução da obra de Deus, que foi, que agora nós estamos vendo essa parte de Neemias, a gente vai ver o inimigo se levantando contra essa obra. E é justamente isso que acontece contra as nossas vidas. E aí os irmãos podem até se perguntar, bom, mas se toda vez que eu me proponho a buscar a Deus, e o inimigo ele vai se opor, eu vou ter essa oposição por parte do inimigo, então é melhor eu não fazer essas coisas de Deus, é melhor eu nem... Porque se eu ficar quietinho aqui e não fizer nada para Deus, e não quiser buscar as coisas de Deus, o inimigo não vai me atacar? Por que agora eu vou fazer as coisas de Deus e o inimigo vai se levantar contra mim? Então qual que é o benefício que eu tenho? Então é melhor não ficar buscando nada das coisas de Deus e ficar aqui e o inimigo não me atacar. Então pode ser que haja esse tipo de questionamento na mente dos irmãos. Só que o que acontece? Quando a gente não está voltado para as coisas de Deus, a gente já está nas mãos do inimigo. O inimigo já está fazendo aquilo que ele tem intenção de fazer, e a qualquer momento nós estamos vulneráveis. A qualquer momento o inimigo ele pode fazer um ataque contra nós, né? E outra, se nós não estamos buscando as coisas de Deus, consequentemente nós já estamos fazendo as coisas do inimigo, e o inimigo já está nos atacando. Então, quando a gente tem esse tipo de questionamento, bom, não vou buscar as coisas de Deus porque depois o inimigo vai começar a me atacar. Então é melhor ficar aqui quietinho aqui. Não. Quando você não busca as coisas de Deus, o inimigo já está te atacando. Você já está deixando de viver aquilo que Deus queria que você vivesse. Quando você não está buscando as coisas de Deus, você já está deixando de conquistar, de fazer, de ter aquilo que Deus queria que você tivesse. Então, essa conta que às vezes as pessoas fazem, buscar a Deus começa a ter levante do inimigo. Se dedicar às coisas de Deus, o inimigo começa a se levantar. E não buscar as coisas de Deus, o inimigo não faz nada contra mim. Essa conta não é assim. Ela não fecha, né? O inimigo, a gente já está na mão do inimigo quando a gente não busca as coisas de Deus. A gente já está perdendo aquilo que Deus poderia estar nos dando quando a gente deixa de buscar as coisas de Deus.
Então é um engano. Outra coisa, às vezes muitas pessoas, já vi gente dizer que não iria orar em voz alta, porque senão o inimigo ia saber que ele estava buscando a Deus, ele ia saber que ele estava pedindo coisas para a obra de Deus, e aí o inimigo ia ouvir e ia se levantar para fazer. Então eu já vi até gente, olha, ora em voz baixa que é para o inimigo não saber, né? É verdade, o inimigo não vai ouvir, porque o inimigo ele não é onisciente, ele não sabe o que está na nossa mente. Então se você não fala, ele não está ouvindo, ele não é onisciente, ele não sabe o que está no nosso coração, ele não sabe o que está na nossa mente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, né? E ele não é onipotente, ele não tem esses atributos que Deus tem. Mas como é que o inimigo então ele nos ataca? Ele tem milhares de demônios, ele tem milhares de anjos caídos que trabalham ao seu favor, que trabalham para ele, né? Ele tem esses anjos ao seu trabalho, e embora ele não saiba, ele não tenha ouvido o que você tenha falado, o inimigo ele percebe a sua caminhada, para onde você está indo, o que você está fazendo. Então ele não está ouvindo o que você pode até orar em voz baixa, ele não vai de fato ouvir, mas ele, por ser um inimigo, por ter a sua estratégia de ataque, ele vai perceber ali o que você está fazendo. Ele vai... A Bíblia fala que ele fica ao nosso redor, né? Isso. Então ele vai perceber ali para onde você está indo, qual que é a sua intenção, o que você está querendo fazer, e aí, consequentemente, ele vai atacar, ele vai ver. Então, de uma forma ou de outra, o inimigo vai saber o que você está indo atrás. Ele vai saber que você está se dedicando à obra de Deus. Ele vai saber que você está preocupado com as coisas de Deus. Seja de uma forma, pela sua oração, você falando, ou você quieto. Então essa ideia de que você orar só com a mente, não falar, que o inimigo ele não vai saber o que você quer, não é bem assim. Ele sabe por quê? Porque você vai começar a fazer coisas no dia a dia que ele vai ver, olha lá, né? E não é que o inimigo mesmo, o diabo mesmo, o nosso adversário, ele vai ver. Ele tem os seus anjos, os seus demônios que veem aquilo. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora, ele tem um livro, e ele fala isso no livro dele, que a maior rede de comunicações, pastor, quem tem, porque às vezes a gente vê essas redes de comunicações, né? As emissoras, essas redes de internet, ele fala que é o inimigo. O diabo, ele que tem a maior rede de comunicações é dele. Ele com seus demônios. Eles se comunicam. Então eles não são oniscientes, não sabem o que a gente está pensando, mas ele tem os demônios ali que vão vendo e vão se comunicando e vai falando para o diabo, para o demônio, e aí eles vão traçando suas estratégias para nos atacar. Então o inimigo ele sempre vai, a gente sempre vai ter essa oposição por parte do inimigo. O inimigo sempre ele vai nos atacar. Tanto que Jesus nos deixou isso avisados, que nós teríamos, que as portas do inferno não prevaleceriam, que nós teríamos. Quando nós vamos analisar a história da igreja, que começa lá atrás com Israel, a gente vai ver que o povo de Deus, ele sempre vai ser atacado, sempre vai ser perseguido. Isso é normal, porque é povo de Deus. A nação de Israel, ela sempre foi perseguida. Quando a gente vê toda a história da humanidade, desde quando a nação de Israel foi fundada com Abraão, que Deus chama Abraão para sair da terra dele, que faria dele uma grande nação, que é a nação de Israel, os judeus, a gente vai ver sempre essa oposição, sempre os judeus recebendo essa oposição por parte do inimigo. O diabo sempre se opôs. Por que Israel ele é tão perseguido na história da humanidade? Porque é povo de Deus. O povo de Deus é perseguido. O inimigo ele quer destruir o povo de Deus. A nação de Israel, irmãos, ela hoje, atualmente, ela tem tanta perseguição que hoje eles, uma grande parcela dos judeus que eles estavam espalhados,
É claro que também é o cumprimento da profecia, é o cumprimento da palavra de Deus, com que o povo de Israel volte para a sua terra. Mas as nações perseguem tanto os judeus que hoje, essa semana eu estava vendo uma pesquisa de que cada vez mais aumenta o número de migração, os judeus voltando para a sua terra, para a sua pátria, voltando para a sua nação, né? Saindo de outras nações, de outros países e voltando para Israel, porque na nação em que eles estão, não estão sendo bem acolhidos, estão sendo perseguidos, né? A última volta que está tendo é os judeus na Europa. Se tinha muito no continente europeu, nós estamos no continente americano, no continente europeu, mais especificamente na França, tendo um número muito pequeno já de judeus lá, eles voltando para Israel, justamente por conta da perseguição e por conta do último ataque que teve, no último ataque terrorista que teve no Charlie Hebdo, que era uma revista onde eles faziam publicações e faziam charges, né, com caricatas ali, de humor, né, humoristas. E aí o último ataque que teve foi justamente lá. Então eles, em muitas nações, os judeus, isso é o povo de Deus. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido. Ele sempre foi perseguido e ele sempre será. E aí tem Israel, que é perseguido, que é povo de Deus, e quem também é povo de Deus? A igreja. A igreja, né? Inclusive, Israel veio, quem era para ser essa nação sacerdotal, não é que Israel é uma nação melhor do que as outras, não. Desde quando Deus chamou a nação de Israel para ser uma nação santa, povo eleito, povo escolhido, o objetivo da nação de Israel é que ele levasse Deus para as demais nações. Era que através de Israel as demais nações conhecessem Deus. Mas a nação de Israel falhou. E o que nós estamos vendo nessa lição foi justamente isso, lá na lição 1, lição 2. Que a nação de Israel, esse propósito deles, esse objetivo deles, ele foi interrompido. O relógio de Israel, no momento, ele está parado, né? Falta uma última semana ainda para se completar. E quem entrou? A igreja. A igreja que entrou nesse propósito de levar Deus para as demais nações. O povo de Israel rejeitou o Messias, e aí vem a igreja. E a igreja, ela sofre tanta oposição, que ela sofre oposição tanto por parte dos demais povos, e até mesmo dos judeus. Os judeus, eles têm uma chamada de Deus, é uma nação que foi escolhida para levar Deus para as demais nações, mas eles rejeitaram. Os irmãos sabem que os judeus não reconhecem Jesus como o Salvador. Eles entendem que Jesus foi mais um profeta, mas que ele não é o Salvador. Então eles rejeitaram. E até a igreja sofre até oposição, inclusive de judeus. Há judeus que perseguem, que são contrários à igreja. Então a igreja, por isso que Jesus disse, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós teremos oposições, mas nós venceremos essas oposições. É claro que se nós continuarmos firmes fazendo a obra de Deus. A Bíblia, irmãos, vai nos revelar a verdadeira força por trás desses ataques. Quem é que está por trás desses ataques? Vamos ler lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6 e 12. Quando a gente fala dessa oposição, nós vemos quem está por trás disso. Quem encontrou pode ler, Efésios 6 e 12. E algum irmão também, se quiser já ler também, 1 Pedro 5, 8.
Então a nossa luta não é contra a carne, não são contra propriamente pessoas. O inimigo ele usa essas pessoas. Né? A nossa luta ela está no mundo espiritual. Então não adianta a gente querer usar armas numa guerra. Né? Se você usar a arma errada, você não vai vencer. O inimigo ele é espiritual. As armas eles são espirituais. Então a gente tem que ter isso em mente, saber qual é a verdadeira força por trás dos ataques. Por trás dos ataques, na frente a gente vê muitas vezes pessoas, sim, mas por trás tem uma força contrária àquilo. Quem pode ler 1 Pedro 5:8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é o nosso adversário, é ele. Ele fica querendo nos destruir. Então a gente tem que usar qual as armas? A Bíblia nos dá essa orientação. Ainda no Efésios 6, verso 13. Verso 13. Quem pode ler? Efésios 6 e 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. A gente tem que usar a armadura de Deus, né? As armas espirituais. Porque o inimigo ele é espiritual. Não adianta a gente querer vencer com armas carnais. Não adianta a gente querer vencer com gritaria, que é o que o mundo faz. O mundo, a gente vai ver aqui Neemias, ele quer espetáculo. Ele quer ele quer confusão, ele quer briga, ele quer discórdia, ele quer espetáculo. É isso que o mundo quer. Mas se a gente tem em mente que a nossa luta ela é espiritual, que nesse exato momento nós não estamos vendo, nós não estamos conseguindo contemplar, mas nesse exato momento está tendo uma luta travada no mundo espiritual, Deus dando ordem para os seus anjos, para que eles cumpram os desígnios de Deus, para que aquilo que nós pedimos para Deus que seja realizado, e o demônio querendo impedir, que foi o que aconteceu com Daniel. Daniel não estava vendo, mas desde o primeiro dia que ele colocou o coração dele, que ele orou, pediu para Deus, já estava havendo uma luta. Então a gente não consegue contemplar isso que está acontecendo, com os olhos carnais. Com os olhos espirituais a gente sabe disso, que o inimigo que tem uma luta, Deus. Mas também, irmãos, cuidado, quando você tentar mentalizar isso, colocar na cabeça, nossa, está tendo uma luta, mas, meu Deus do céu, Deus, será que ele está ganhando ou se ele está perdendo? Não é bem assim. É assim, essa luta que é no mundo espiritual, para Deus, isso é fichinha, isso aí não tem. Ele manda um anjo dele lá só e já resolve tudo ali e acabou. Não é que ele sai do trono dele, não, ele tem todo o poder. A hora que ele quiser fazer, ele faz. Pode, irmãos, é isso. No livro de Efésios, eu estava lendo aqui, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Escudo da fé, espada do Espírito, calçado os pés na preparação do Evangelho. Gente, essa é as armas do Espírito que o crente precisa ter. Não é espada de ferro, nada disso. É a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi no deserto jejuar, ele teve uma batalha com o diabo. O diabo oferecendo coisas para ele. Como é que ele respondeu? Como é que ele atacava o diabo? Pela palavra de Deus. Está escrito. E o demônio não conseguiu vencer ele. Teve que cair fora. Amém, é isso mesmo. Tiago 4,7, quem pode ler? Tiago capítulo 4, versículo 7,
É a orientação que a Bíblia nos traz diante desta luta, dessas adversidades, dessa oposição do inimigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nosso trabalho é continuar se sujeitando a Deus. Não é aquilo que a gente comentou no começo, de que se eu vou ter oposição cada vez que eu me levanto para as coisas de Deus, então eu não vou me levantar, eu não vou buscar as coisas de Deus, porque aí o inimigo deixa eu aqui no canto. Não. Quando você não faz as coisas de Deus, aí você já está na mão do inimigo. Quando você não se dedica às coisas de Deus, o inimigo ele não vai lá e se opõe contra você e puxa o seu tapete de uma vez, porque você já está ali num piso escorregadio. Qualquer momento que ele quiser te passar a rasteira, ele passa. Então é um engano. Não, se continuar se sujeitando a Deus, continuar buscando as coisas de Deus e lutando, resistindo o diabo. A Bíblia, irmãos, ela vai falar para a gente fugir da tentação, mas do diabo não. Do diabo a gente tem que, de fato, lutar com essas armas que o irmão Isaías falou. Com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com a nossa fé, que é 1 João 5,5. Uma das nossas armas, dentre essas que está lá em Efésios 6, que o irmão Edmilson, que o irmão Isaías leu, 1 João 5,5. Se não a principal, irmãos, se não a mais importante, a fé. Quem encontrou pode ler 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A fé, crer em Jesus. A gente vai vencer crendo que Jesus ele é poderoso, ele pode fazer. Verso 4. Quem pode ler o verso 4? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é que a gente vai vencer com... E fé, irmãos, não é pensamento positivo. Tem muita gente que confunde, que acha que fé é ficar pensando positivamente. E é tão interessante, irmãos, que o crente, olhando assim, não conhece o poder que ele tem. A palavra do crente tem poder. Demônio não é uma pessoa que sai dele, ele tem que sair. É palavra poderosa, é a arma do Espírito. Sim. E a fé aqui não é pensamento positivo. Eu vi uma vez uma ilustração de um pastor, e tanto a ilustração dele, depois uma análise de um outro pastor, sobre essa ilustração que ele estava falando de fé. Ele contou uma historinha lá, falando que ele queria, numa pregação dele, falar o que era fé. Aí ele foi lá e falou que fé é assim, você tá lá, tem um pai e um filho numa casa, e na casa tinha um sótão, um porão na casa, descida assim uma escada, e esse porão não tinha luz, estava no escuro. Aí o menino desceu lá para pegar o brinquedo dele, que caiu no porão, e o menino foi lá e pegou o brinquedo. Só que depois o pai desceu para pegar o brinquedo do menino. Aí o menino desceu atrás, nesse porão escuro. Aí o menino foi e chegou perto do degrau assim, e o menino estava assim, querendo entrar no porão, E o pai lá dentro. Aí o menino falou assim para o pai: ô pai, eu quero entrar aí também, eu quero ir aí. Aí o pai falou assim, não, pode pular. Aí o menino falou assim: mas eu não estou vendo nada, está escuro, eu não estou vendo nada, está tudo escuro aí, eu não estou vendo. Aí o pai falou assim: não, mas pode pular que eu estou te vendo, porque a claridade estava na parte superior, então o pai via de baixo para cima, mas o menino não via de cima para baixo, Aí o menino foi, aí o pai falou: não, pode pular, pula que eu te pego, eu estou te vendo. Aí o menino foi e pulou. Aí o pai pegou ele no colo, Aí o pregador foi e falou assim: tá vendo, irmãos? Isso é que é fé. Fé é você saltar no escuro, Aí esse outro teólogo, analisando essa ilustração, foi e falou: olha, irmãos, desculpa, mas isso aí não é fé.
Fé não é você andar no escuro. Fé é você andar na luz da palavra de Deus. É você, pela palavra de Deus, que ela é luz para o nosso caminho, você crê nela. Você crê que ela, de fato, né? E aí tem razão, né? Fé é você andar na luz da palavra de Deus. Não é você, eu estou no escuro, eu estou indo... Não, é pela palavra de Deus. Você está indo na luz da palavra de Deus. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz: e Abraão saiu sem saber para onde ia. Não é que ele saiu no escuro. Não, ele saiu com base na luz daquela palavra. Aquela palavra que veio encorajou ele para ele poder. Então é isso, a fé que a gente vai vencer o mundo é crendo na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos dá essa garantia de que a gente vai vencer a oposição, de que a oposição, que sempre que a gente se levanta, o inimigo ele vai se levantar também contra a gente. E já dou a palavra para o Moisés. E é interessante, irmãos, que toda vez que a gente realmente se levanta para fazer alguma coisa, vai ter oposição. Vai ter oposição. As pessoas vão se opor, vai ter luta, vai ter prova, vai ter... né? Os irmãos sabem disso. A fé, ela é tão interessante. Eu vou estar falando aí do menino pular no escuro. Isso aí é uma burrice que se faz. Porque se eu não estou vendo o futuro disso aqui, como é que eu vou me jogar? Quando a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que você não vê. Sim. Tem que ter convicção de que você vai jogar-se lá e vai ser bem amparado. Você que vai se jogar tem que ter essa convicção. Então isso aí é fé. Firme fundamento. Como é que uma pessoa desempregada chega numa loja e faz uma despesa grande, compra lá, você não tem com o que pagar? Isso é fundamento? É fundamento isso? Isso é firme fundamento? Pela fé. É assim mesmo. Pela fé, Rapaz, e esse negócio aí não passa não, viu? Eu já fui com cartão para passar, não passa. Não passa. Se não tiver limite, não passa. Eu já olhei assim e falei: será que não vai liberar? Passa aí. Não passa. Não adianta. Eu falei: ou eu estou com pouca fé, ou não, mas não passa mesmo não. Se você não olhar lá, não tiver limite, não vai passar, não adianta. Eu até insisti: vai esse outro aqui. Eu acho que agora não passou também. Eu falei: ixi, então, sem chance. E não é porque eu estou com falta de fé, não, é porque não tem limite mesmo. É porque não... E aí, irmãos, o inimigo, ele vai sempre nos atacar. Aí, voltando para o texto do tema da lição, que é Neemias 4, a gente consegue ver o inimigo. Como é que o inimigo ataca? Capítulo 4, versículo 1. Que é o do nosso texto áureo, a leitura bíblica em classe. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa, e aí, irmãos, seja para a obra de Deus, ou seja, até mesmo nós, seja buscando um avivamento, ou até mesmo se levantar para fazermos alguma coisa, até mesmo para nós, o que vai acontecer? A gente vai ter essa ira, essa indignação, indignou muito, pessoas se indignando com aquilo que a gente está colocando no propósito. Então, na obra de Deus, toda vez que a gente se coloca para fazer isso, a gente vai ter pessoas que vão se opor. Seja quando a gente for fazer a obra de Deus, seja quando for fazer qualquer coisa para a gente mesmo. A gente tem tipos de amigos. Eu ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte que foi interessante. Que a gente precisa fazer essa distinção. Tem amigo que você precisa ter cada um no seu devido lugar. Tem amigo, ou colega, como os irmãos preferirem, que
tá tudo muito bem enquanto você continuar do jeito que você tá. Se você continuar do jeito que você tá, ele vai estar sorrindo, alegre e contente do jeito que você tá. Porém, se você falar que vai estar projetando em fazer isso, aquilo, e você vai ter uma mudança ali, você vai ver que ele não vai ficar muito contente, porque aquele ali, ele quer que você continue do jeito que você está. Tem amigo para você dar risada, tem colega que é para você só dar risada. Mas é o que aconteceu aqui, ó. Ouvindo Sambalat e Tobias que edificávamos o muro, ardeu-se em ira. Então tem colega que muitas vezes propósitos, ou conhecido propósito que você vai ter para fazer, coisa para Deus ou até mesmo para você, que não adianta você querer compartilhar, que vai jogar um balde de água fria mesmo. Vai falar assim, olha, isso aí é... Então quando o Sambalat ouviu que eles estavam edificando o muro, ele ficou irado, se indignou muito e escarneceu. Irmãos, uma das armas do inimigo contra as nossas vidas é a zombaria, é zombar. Isso aí, o que é essa zombaria? É debochar. Você tem um propósito lá para você fazer, seja na obra de Deus, seja de vida, seja da sua vida, né? E eu não consigo também dissociar. Se você está com um propósito para a sua vida, consequentemente Deus está naquele negócio ali, porque Deus ele quer ver o bem dos filhos dele. O inimigo ele vai usar uma estratégia dessa que é zombar, ter essa zombar das pessoas. O que é o zombar? É fazer piada, fazer chacota, é ficar com piadinha, contando história. Eu lá na empresa que eu trabalho, eu sou o coordenador do setor lá, E aí, uma vez estava lá tem vários funcionários lá, e eu coordeno o pessoal. E aí teve um pessoal que estava fazendo piada, fazendo brincadeira do trabalho do outro colega, E aí fazendo brincadeira. E a brincadeira, irmãos, é o humor. Por isso que vocês veem aí várias repercussões sobre o humor. O humor, ele é terrível. Porque ele é uma forma que você tem de falar verdades, de você atacar as pessoas, mas sem dar à pessoa o direito dela se defender. Porque toda vez que você está falando alguma coisa, mas você está falando com brincadeira, você tira o chão da pessoa, porque é brincadeira. Você não consegue argumentar e justificar aquilo. Por quê? Porque está sendo na forma de brincadeira. Então o inimigo ele também usa essa estratégia, que é do humor, da piada. E aí, voltando para isso que aconteceu lá, eles estavam debochando do trabalho. Aí eu chamei o pessoal para uma reunião, falei, olha, vamos lá numa reunião conversar. Aí eu falei, olha, com o pessoal que estava com isso, eu falei, olha, é o seguinte, o trabalho de fulano não está bom, fala o que não está bom. Vai lá e fala o que não está bom, o que não está legal, o que vocês querem que melhore. Mas não fiquem com piadinha. Por quê? Porque com piada, ele não consegue nem se defender, falar por que ele fez daquele jeito e tal. Então, acaba com isso aqui agora e tal, e aí acabaram de fazer. Então assim, viu que não está bom, então ficavam fazendo piada. Então isso aqui é o que o inimigo usa. Quando o inimigo viu isso, ele escarneceu dos judeus. Ele começou a fazer piada. Verso 2. Neemias 4:2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus? Que fazem estes fracos judeus? Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Que o inimigo ele quer fazer? Ele quer nos desestabilizar. Esse é o objetivo do inimigo. Irmãos, quando a gente perde a nossa estabilidade, a gente não consegue nem se nem pensar, raciocinar. Quando a gente perde o equilíbrio. E é isso que o inimigo quer fazer.
quando a gente vê aqui ele falando assim, olha, o que fazem esses fracos? Esses judeus fracos? O inimigo ele está tentando minar a nossa autoestima. Porque quando a gente está com a autoestima baixa, quando alguém nos convence de que a gente não tem capacidade, quando de alguma forma as pessoas nos convencem de que a gente é incapaz, isso faz com que a gente fique fragilizado. Isso tira toda a nossa capacidade de produzir, de fato fazer. E aqui era o que o inimigo estava fazendo, escarnecendo deles, falando para eles, olha, vocês são fracos, vocês são judeus fracos, isso aí não vai dar em nada, vocês não vão conseguir reedificar, vocês vão acabar isso aí num só dia, vocês vão fazer o que com esse monte de pó, com essas pedras que foram queimadas? Então esse é o inimigo. Ele coloca dificuldade. Só pedra, tudo queimado. É o que o inimigo ele vai fazer. Ele sempre vai colocar dificuldades, empecilhos. Essa é a oposição do inimigo. Quando a gente quer fazer alguma coisa para a obra de Deus, quando a gente quer fazer alguma coisa para o bem da família, o inimigo vai colocar sempre pedras no caminho. E ele vai querer jogar a nossa autoestima, nossa capacidade, as nossas forças, ele vai querer minar aquilo, né? E é triste quando a pessoa está desse jeito, né? Essa fragilidade que dá na gente de incapacidade, de impotência. E aí, irmãos, quando a gente ouve isso, a gente tem que seguir o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Onde é que está a nossa força? Por nós mesmos, de fato, a gente não faz. Mas a gente sempre tem que ter em mente 2 Coríntios 12, 9 e 10. Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, 2 Coríntios 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, mesmo que o inimigo muitas vezes queira fazer isso com a gente, querer convencer a gente de que a gente não é capaz, em Cristo nós somos. Pelo poder de Deus nós somos. E aí, irmãos, quando ele sofre essa oposição aqui, a gente vê uma outra estratégia do inimigo se opondo ao povo de Deus. Neemias 4, 3. E estavam com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aqui, irmãos, o inimigo queria colocar neles, de fato, um pânico, um terror. Ele agora, né, Sanbalat e Tobias, né, o Amonita. Beleza, vocês podem até reedificar. Tá, vocês vão fazer. Mas ele vai cair isso aí, sabe com o quê? Com uma raposa. Uma raposa vai passar aí e já vai derrubar esse muro. Vai ser um muro fraquinho. Vai ser uma coisa que não vai ter muito... Aqui é o inimigo querendo colocar esse pavor mesmo. Querendo colocar esse pânico. E aí, irmãos, tem um problema. A gente está vivendo isso no atual momento. Se a gente não tomar cuidado, o que a gente vê nas mídias, e quando a gente fala das mídias, irmãos, a gente está falando da grande mídia. Grande mídia é o quê? Globo, né? Alguns jornais. Eles são opositores à obra de Deus. Eles têm uma oposição assim aberta mesmo contra os crentes, contra os evangélicos. É uma oposição assim, não é nada subliminar. Isso é declarado. Contra os crentes eles não gostam, né?
E com essa pandemia que teve, com tudo que teve, irmãos, se você for olhar jornal, se você for olhar Rede Globo, você não sai de casa. Você não vai na porta de casa. Porque eles querem colocar um pânico mesmo. A ideia mesmo é você colocar um pânico. E é interessante, eu estava vendo, acho que tem um mês atrás, já dou a palavra para o irmão Isaías, um mês atrás mais ou menos. Uma matéria, você vê a mesma notícia num lugar e depois você vai ver a notícia lá, sobre a pandemia. Mas até aquela notícia que parece que é boa, que vem dar uma animada na gente, porque tem notícia que é boa, né? Olha, tem uma vacina que já está na terceira fase, na fase final e tal. Opa, isso dá uma animada. Quando você ouvir, você fala, opa, olha que benção, isso aí é de Deus, não sei o quê. Na Globo é assim, tem uma vacina que está na terceira fase, porém, olha, mas pode ser que ela não foi testada de tal forma, porque isso aconteceu, e mesmo se ela for aprovada, olha, não vai ter, gente, vacina para todo mundo, isso só vai ficar, meu Deus do céu, você olha assim, você fala, nossa, aí você desanima, e é o pânico, né? O pânico é esse barulho que se faz. Eu vi um jornalista, quando ele estava fazendo uma análise de tudo que a mídia tem feito em relação à pandemia, ele trouxe um contexto histórico, né, falando como que eram as guerras, né? As guerras antigamente, elas se faziam, antigamente se usava mais isso, né? Hoje é diferente. As guerras antigamente se faziam, eu fui até uma vez aqui no museu esqueci o nome do rapaz, que ele inventou um monte de coisa. Eu fui numa exposição que teve dele lá. Aí eu vi até um carrinho assim, que era um carrinho que ele ia pedalando, como se fosse uma bicicleta, você ia pedalando nele, e aquelas zabumba ali, grandona, tem umas duas assim, e conforme ele ia pedalando, um monte de batuca, né? Como é o nome daquele? Um monte de pedal, como se fosse daquele do pedal. Conforme você ia pedalando, ele ia batendo na zabumba, né? Eu esqueci o nome do inventor disso. Era usado na guerra. Então, assim, para assustar o inimigo, então, você colocava 10 bicicletinhas dessa, né? Tinha 10 pessoas, só que cada uma bicicletinha dessa tinha umas 5, 6 dessa aí. Que cada vez que o cara pedalava, ela batia. Quer dizer, ali, se cada uma tem 5 dessa aí, se o cara tem 10 dessa, ele já tem 5, parece que ele tem 50 pessoas. Então, assim, faz um barulho ensurdecedor, e é uma das estratégias do inimigo. O inimigo, para poder espantar e assustar o outro inimigo, fazia barulho, né? Isso aí é normal, até na Bíblia a gente vê. Trombeta, essas coisas, é a estratégia do inimigo. Você dá uma ideia de falar, nossa, é muita gente, meu Deus do céu, tem muita gente vindo aí, né? E aí é o que acontece hoje. É o que o Sanbalat Tobias estava fazendo. Barulho, né? E ai daquele se desse ouvido. O povo, colocaram tanto terror no povo, tanto terror, que a gente, aqui não estou minimizando a doença não, tá, irmãos? Para deixar bem claro. Mas colocaram tanto terror no povo que tem igrejas que só vai reabrir as portas após a vacina. O povo ser vacinado. A congregação mesmo, eles só vão reabrir as portas da igreja após isso, após o povo ser vacinado. Sim. Eu vi esses dias atrás, eu estava vendo, alguém da OMS lá, que ninguém nem acredita mais também, eles dizendo que as pessoas vão ter que conviver com essa doença. Então isso quer dizer que as pessoas têm que seguir sua vida. Sim. Né? Não, eu também não estou, pelo amor de Deus, não estou querendo minimizar não, né? Tanto que a Claudiane não está aqui, né? Mas assim, gente que está saudável, gente que não tem nada, gente que não tem... Não, eu fui ligar para um rapaz esses dias aí. Eu fui ligar esse dia para um rapaz o rapaz a gente coloca para pintar o portão lá de casa, né? Aí eu mandei mensagem, eu estava até com a Claudiane. Falei, para pintar. Aí o rapaz falou, não estou trabalhando. Eu falei, o cara tem que ter condições mesmo para não trabalhar, né? Eu falei, mas e quando é que você volta a trabalhar? Que aí eu espero, né? Porque o cara tinha indicado ele para pintar, disse que é um pintor bom. Aí, mas você volta quando? Acho que é só
novembro. Eu estava assim com a Claudiane, e assim, eu ouvi o Frimil. Eu falei, meu Deus do céu, esse tem dinheiro, né? Então assim, não, só para... Então é assim, não estou minimizando, mas estou falando de gente que realmente ela mata. Mas assim, tem gente que não está nem no grupo de risco, que não tem nada, que está... E não vou. Então assim, é uma estratégia do inimigo, irmãos. Essas mídias aí, essa grande Globo, e tem outros aí que também são opositores, vai enfraquecer quem? O povo de Deus, a igreja, né? Infelizmente caiu o veto do nosso presidente, ele tinha vetado que não era obrigatório usar máscara na igreja. Aí o Congresso lá caiu o veto, né? Aí é obrigatório usar máscara na igreja também, mas até esses dias não era obrigatório. Você podia vir para o culto aqui, mas a gente, como essa consciência social, a gente acabou usando mesmo não sendo obrigatório. A gente sempre usou, né? Mas aí caiu, né? Só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo, que essa doença foi uma estratégia tão grande do diabo, do inimigo, que a família do meu pai toda é do Espírito Santo, né? E tem uma cidade, a minha tia, que ela é evangélica também, ela mandou que tem um decreto de uma cidade turística lá do Espírito Santo, que o prefeito proibiu, só pode ter um culto por igreja, não pode vir pastores de fora, padre de fora, se for convidados, mas isso em geral para todas as igrejas, não pode. E se tiver, vai ter que ter uma determinada quantidade de pessoas dentro da igreja. Isso foi um decreto do prefeito da cidade, irmão. Olha o absurdo que está chegando. Quando ele está falando da perseguição da igreja, a gente está vendo isso acontecendo. E às vezes, é uma cidade pequenininha, mas começa assim mesmo. Sim. E lá está acontecendo isso. Irmãos, eles estão pondo a culpa da Covid. Não é nada disso. Não. Irmãos, o nosso inimigo, ele é pessoa igualmente nós. Não é bactéria, não. Porque aqui diz o seguinte: o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Aí, bactéria não mente. Escuta só. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que planejava constituir-se rei. Calúnia. Inimigo, a bactéria ela não fala, ela não mente. Então, o que quer dizer isso hoje em dia? Considerando o momento que nós estamos vivendo, vocês têm que entender uma coisa. Os samaritanos, antes, quando foi constituído o país de Israel, era uma nação só, mas foi dividida no meio. Hoje tem o reino do norte e o reino do sul, mas é povo de Israel. E são considerados samaritanos, porque é de Samaria, e lá eles deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a imagem de escultura, e eram contra os judeus, porque os judeus permaneceram fiéis na fé até hoje. Mas eles não. Então, é um povo mentiroso, um povo que adora a imagem, é tudo isso. E se nós vamos considerar hoje isso que está acontecendo conosco no Brasil, irmãos, aqui tem feiticeiro, macumbeiro, católico que adora essas porcarias. Irmão, esses são os nossos inimigos. Eles falam, eles mentem. E quando o Papa teve aquele que renunciou a última vez, que voltou para a terra dele e não quis mais ser Papa, antes ele veio aqui no Brasil pedir para o Lula oficializar a Igreja Católica em detrimento das demais igrejas. O que o Lula disse para ele? Não, nosso país é laico. Aqui nós aceitamos todas as igrejas. Nosso país não pode fazer isso. Esse homem, considerado a maior autoridade do mundo, que é o Papa, ele diz que é isso, envergonhado, se enfiou no mosteiro de São Bento, ficou lá olhando pela janelinha, de vez em quando fazia isso, e deu fora daqui e foi embora para a terra dele, lá para Roma. Chegando lá, quando ele chegou lá envergonhado da situação que ele passou aqui, uma autoridade recebeu um coice de um jumento igual Lula, o que ele fez? Renunciou, porque ele vai ser Papa. E por quê? Vergonha. Mas o que ele queria fazer aqui com os crentes evangélicos? Ele queria acabar com as igrejas evangélicas. As igrejas são católicas. Irmãos, todo esse movimento que está aí falando que
Covid é movimento católico contra nossas igrejas. Pode ter certeza. E aí, irmãos, até mesmo Jesus, ele sofreu esse tipo de escárnio. Quem pode ler Mateus 20, versículo 19? Mateus capítulo 20, verso 19. Entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite, e o crucifiquem, e ao terceiro ressuscitará. Era o que ia acontecer com Jesus, né? Ele entregarão aos gentios para que dele o escarneçam, zombem. E ele foi zombado mesmo. Quem pode ler? Mateus capítulo 10, versículo... O 10 ainda, agora o 38 e o 39. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É o 39 também? 39 também. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Vão também querendo escarnecer da gente, que era o que estava acontecendo, que estavam escarnecendo de Neemias, junto com... quem pode ler também segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe caldo, sobe caldo. Aqui é quando a gente vê, quando Eliseu, ele acaba de suceder Elias. É o segundo milagre dele. Ele faz o primeiro milagre, feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda. Ele acaba de pedir, nesse texto aqui, ele acaba de pedir porção dobrada do espírito que havia em Elias, e Deus concede a ele. Tanto que Elias operou 7 milagres e Eliseu operou 14. Deus cumpriu na íntegra ali, porção dobrada dele. Ele faz o primeiro milagre, que é dividir as águas, e ele faz o segundo milagre. E diz: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. E então saiu ela ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem infertilidade. As águas que eram impuras, águas salgadas, se transformaram em água doce. Então, no início do ministério de Eliseu, ele faz o primeiro milagre, que é separar as águas. Ele faz o segundo milagre, que é transformar uma água que não era potável em água potável. E em seguida ele já passa a ser zombado. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra. E antigamente, irmãos, poço, vocês vão ver muito no Antigo Testamento, poço tinha nome, porque poço era uma espécie de herança da família. Então quem tinha um poço, até pouco tempo as pessoas ainda tinham poço nas casas, É capaz que muitos irmãos aqui tenham até entulhado, fechado algum poço depois que veio a água encanada. Mas poço era, nessa época aqui da bíblica, e isso se estendeu até há pouco tempo, era uma herança, E aí tinha o poço que dava água boa e o poço que não dava água boa. Então ele faz esse milagre aqui, que transforma a água salgada em doce. E olha como que ele faz essa água ruim se transformar em água boa. Trazer-lhe uma salva nova e ponde nela sal. Ele coloca mais sal e a água fica uma água doce. E aí em seguida ele tem essa zombaria. Começam alguns rapazes, chamaram ele de calvo. Em outras traduções, calvo aqui é careca também. E aí aqueles homens foram mortos. Então essa oposição do inimigo, a gente vai sofrer. O inimigo ele vai querer zombar. E é interessante, irmãos, que
Sabe o que o inimigo quer fazer com a gente também? Ele quer colocar na gente que o trabalho é muito grande, tem muita coisa para fazer, né? Que a gente não vai ter fôlego para chegar até o final, que é muita tarefa. Essa é a estratégia do inimigo. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, que é agora o nosso textuário, verso 8, Neemias 4:8. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Eles receberam essa oposição, que é o que o inimigo vai fazer, e como uma arma, uma estratégia para que eles continuassem, não deram ouvido, porque se a gente ficar dando ouvido para o que o inimigo coloca, a gente vai se fragilizar. Não deram ouvidos e buscaram a Deus, que é Tiago 4:7. Né? Se sujeitaram a Deus. E aí, irmãos, a obra prosseguiu. Oraram a Deus, buscaram a Deus, e aí a obra deu seguimento, chegou até a metade dos muros. Só que o inimigo, como a gente vai ver, ele não desiste. Ele não para por ali. Você faz alguma coisa, ele vai lá e... Não. Ele continua insistindo, persistindo e não desistindo de querer nos parar de fazer a obra. E aí ele vai passar a utilizar a astúcia, a artimanha dele. Neemias 6:3. Quem pode ler? Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixaria e fosse ter convosco? E aí ele insiste. Vê quem pode ler o 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então ele ficava insistindo, em fazer isso. E aí, irmãos, o inimigo, ele sempre vai continuar insistindo nisso para a gente querer parar a obra de Deus. O que eles continuaram a tentar fazer? Eles enviaram. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. E aí, irmãos, tem uma carta aqui, que eu não vou ler, porque a gente já estourou o tempo. Escreveram uma carta aqui, Sambalate e Tobias. E aí, olha o que ele concluiu, Neemias 6:12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. O inimigo, irmãos, quando a gente vai ler essa carta aqui, a gente vai ver que tem algumas verdades. Tem algumas coisas que são verdades ali. Ele era o governador, ele estava
pelo que edificais o muro, eles estavam reedificando o muro. Mas quando a gente vai ler, a gente vai ver que tem mentiras nessa carta. Que eles iriam matar os outros povos. E aí tem outras mentiras. É a estratégia que o inimigo faz. O inimigo, ele sempre vai contar meias verdades. Quando ele quer nos atacar, ele vai nos atacar com... E a mentira do inimigo, ela vai ter algumas... Porque, irmão, não tem nenhuma boato, que é a estratégia do inimigo aqui, que ele começou não tem nenhuma mentira que comece sem nenhuma verdade. Porque senão ninguém ouve nada, a pessoa não dá crédito. Toda vez que alguém vem contar alguma coisa para você, algum boato, ela vai começar com algum pontinho de verdade. Ela vai começar, porque senão você já encerra o assunto ali. Então ela vai começar a falar alguma verdade. Só que assim, irmãos, uma meia verdade é uma mentira inteira. E é isso que o inimigo faz para nos atacar. Ele vai disseminar, ele vai nos atacar falando coisas que quando a gente para ouvir, tem um pouquinho de verdade, mas depois o resto é tudo mentira. Essa é uma estratégia do inimigo, para poder fazer com que mine a obra de Deus, que mine o servo de Deus, que aquilo nos abale, nos desestruture. Só que Neemias, ele percebeu, ele falou assim, olha, isso que você está falando aí contra mim, não é de Deus, é uma profecia que não é de Deus. E na verdade vocês subornaram esse profeta aí para falar essas coisas. O verso 7, para isso subornaram, para me atemorizar. O objetivo do inimigo, quando ele nos ataca, é colocar pânico, medo, é atemorizar. É o que a gente está vendo, está acontecendo hoje. As pessoas, com medo, um pânico, a mídia empurrando, repito, o que a irmã Leila falou, a gente não está minimizando. A pessoa morre? Morre. Tem que tomar cuidado? Tem. Mas, irmãos, fica vendo Globo o dia inteiro que você vai. Você vai ficar tão fragilizado emocionalmente e que você não vai fazer mais nada. Subornava para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Irmãos, o inimigo, ele é tão sujo, ele é tão rasteiro, que ele quer alguma coisinha, mas alguma coisinha assim, sabe? Para poder tirar sua fama, sua reputação, É isso que o inimigo quer fazer. A estratégia do inimigo é essa. Só para os irmãos verem, essa semana aconteceu 2 fatos com 2 pessoas que se diziam evangélicas, que foi o assassinato lá daquele pastor, pela própria amando da própria mulher, isso que a justiça está dizendo, que a gente, e desse pastor que foi preso, acho que na quinta e na sexta, Olha como os evangélicos estão sendo atacados na mídia. As igrejas estão sendo atacadas. Eles não estão julgando só as 2 pessoas, eles estão julgando todas as pessoas que são evangélicas. Estão escarnecendo, brincadeiras, são piadas na internet, que se vê. Sim. Com o povo evangélico. Só para os irmãos terem uma ideia mais ou menos de como estão as coisas hoje em dia. O povo de Deus está sendo bem atacado de todas as formas. Eles não estão julgando uma pessoa que fez errado, outra pessoa que fez errado, não. Eles julgam todo o povo evangélico. Tem um hino, irmãos? Os hinos sugeridos são 46. Na batalha contra o mal. É o 225. 225. Isso é justiça. Vamos ficar em pé?
valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Texto áureo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Amém. Pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Concluindo a lição, uma frase de um grande pregador. Ele dizia, o Tozer, em um mundo assustado, precisa de uma igreja corajosa. Então essa é a missão da igreja. Uma igreja corajosa é uma igreja que vai combater todas as estratégias do inimigo. Continuamos firmes no nosso propósito, na vontade de Deus, orando, buscando ao Senhor, porque em breve Jesus vai vir buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos os irmãos por mais essa aula. À noite nós estaremos aqui retornando para adorar o nome do Senhor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus te agradecemos por esse momento, Pai, que passamos aqui de aprendizado, Senhor, em mais uma aula da nossa EBD. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu filho, nosso professor Ivan, por esta aula ministrada. Continue capacitando, dando sabedoria ao teu servo. Abençoe a sua família, Senhor. Abençoe todos os seus filhos que estiveram aqui presentes, Pai, que a tua bênção possa alcançar cada um.
e que esses ensinamentos, ó Pai, da aula de hoje, nós possamos colocar em prática na nossa vida cristã, que possa gerar em nós mudanças para uma vida cristã melhor, para te servir, honrar melhor o Senhor. Nos conduza, Senhor, em segurança aos nossos lares, os trabalhos, Senhor, que vão continuar aqui na igreja. Abençoe a cada um. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos. E juntos dizemos amém. Amém.